Os estudos matemáticos permitiram a evolução humana em diversas áreas. Mas como era o ensino de matemática antigamente? O pesquisador Vicente Garnica, da Unesp de Bauru, estuda a história da educação em matemática. Utilizando-se de livros e documentos, Garnica procura entender como foi a educação matemática durante os períodos da história humana, principalmente no Brasil. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. No programa de hoje, nós vamos conversar com o pesquisador e professor Vicente Garnica, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer é meu. Vamos falar um pouco sobre as suas atividades, acadêmicas e também de pesquisa. Atualmente, o que o senhor tem pesquisado, ou seja, ao longo dos anos, o que o senhor vem pesquisando aqui na UFC de Bauru, da Unesp? Bom, João, eu não acredito muito em pesquisa individual. Pelo menos na minha área, eu acho que são mais ricas, são potencialmente mais ricas as pesquisas que são feitas em grupo. Então, eu tenho um grupo, eu constituí um grupo de pesquisa a partir de 2002, quer dizer, já é um grupo bastante antigo. E com esse grupo aí, a gente tem feito várias pesquisas. Como são várias pessoas de várias instituições, a gente tem pesquisas em várias frentes, né? Uma das frentes que é bastante conhecida, a pesquisa que a gente faz e tal, e que tem bastante divulgação, é a questão da história da educação matemática. Essa é uma vertente da pesquisa onde a gente tem vários trabalhos, a gente publica bastante nisso, e eu acho que o grupo é bastante conhecido também, pelo menos na área, por conta dos trabalhos em história da educação matemática. Atualmente, quantos integrantes fazem parte? A gente tem cerca de 20, 30 integrantes, é bastante variável porque junta alunos de mestrado, alunos de iniciação científica, alunos de doutorado, pesquisadores sênior já de várias universidades, né? Se juntar todo o grupo, aí dá mais de 50 pessoas, mas o grupo que fica mais a miúde, se reunindo semanalmente, quinzenalmente, é umas 20, 30 pessoas. História da educação matemática. Como é que é feita essa pesquisa da história da educação? Quer dizer, para quem está nos vendo, quem está em casa, vocês não pesquisam a matemática, e sim a história da educação. Conta para a gente sobre esse assunto. Bom, a primeira coisa que causa um certo estranhamento, né, é o fato de eu ter formação em matemática, atuar num departamento de matemática, mas trabalhar com uma área que, em princípio, pode ser tomada como muito distante da área de matemática, Quer dizer, que é a história. Você é da área de exatas e trabalha com humanas. Então aí é próprio da educação matemática fazer essa interconexão de campos. Mexer com sociologia, mexer com história, mexer com política, mexer com educação, mexer com matemática, né? Então isso acontece. Agora, o que é a história da educação matemática? É tentar investigar historicamente como é que a matemática foi acontecendo, né, ao longo do tempo em situações de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, eu não me preocupo com a produção matemática em estado nascente. Eu não me preocupo com o que os matemáticos fazem. Eu não produzo matemática nesse sentido. Eu tento estudar como é que a matemática foi produzida e como é que essa matemática chega, de uma certa maneira, na sala de aula e quais as diferenças, né, que acontecem temporalmente em relação a isso. No tempo e espaço, você tem formas diferentes de ensinar matemática, você tem materiais diferentes para se apoiar para ensinar matemática. Então, o que eu estudo é isso. Como é que as práticas culturais, as práticas escolares culturais em relação à matemática, elas vêm se desenvolvendo, elas vêm eu não gosto da palavra desenvolver, porque parece dar ideia de progresso, e a gente quer evitar a ideia de progresso em história, né? Por quê? Porque, na verdade, parece que a história sempre está dirigida para um certo fim, né? E a gente não controla a história dessa maneira, né? A história, ela tem um movimento todo próprio, né? Então, ela é feita de progressões e de regressões, de manutenções, de permanências e de alterações, né? Então, não é que as coisas, por exemplo, têm uma origem e a partir daquela origem, ela calmamente, docemente, ela vai se desenvolvendo para chegar num outro estágio, né? E não é assim que a coisa acontece.
Então, o que eu faço é estudar isso. O que no ensino de matemática, e outra coisa, né? Ensino de matemática não ocorre só na escola. Né? Você tem várias instâncias onde acontece matemática. Né? Você aprende matemática na família, você aprende matemática informalmente, você aprende matemática na escola, né? Nos livros, etc. E tal. Então, quer dizer, onde a matemática ocorre e onde estiver acontecendo ensino e aprendizagem de matemática, no tempo, né? A gente está lá estudando mais ou menos isso aí. E esse estudo, quer dizer, os resultados ou as observações são transmitidas a quem? Exclusivamente aos professores de matemática ou o professor de história também entra nisso? Da pesquisa que eu faço? Sim. Bom, basicamente a gente participa de uma comunidade de pesquisa, né? E como os estudos envolvem, em boa parte, estudos teóricos, né? Aí esses estudos interessam diretamente à comunidade de pesquisa. Mas, de um certo modo, elas podem refletir nas práticas das escolas, né? Mas eu tenho exemplo de pesquisas feitas em escolas de educação infantil. Sim. Ensino fundamental. Isso, você deve lembrar, você deve ser dessa época, mais ou menos da minha idade, dos grupos escolares. Sim. Né? Então, os grupos escolares foram instituições criadas no Brasil no comecinho do século XX, né? E terminaram lá pela década de 1970, foram extintos. Mas os prédios dos grupos escolares continuam. Com toda a arquitetura. Toda a arquitetura, porque exatamente era uma arquitetura para defender as causas da República, né? Quer dizer, isso é uma outra coisa que a história tem que cuidar, né? A história não é só uma questão do tempo, né? Também é uma questão do espaço, né? O espaço sempre é histórico, né? Então a gente tenta se preocupar com isso. Por que o prédio é daquele tamanho, etc. e tal? Então, ou daquela magnitude, né? Porque ele foi feito para transmitir uma certa ideia, né? De que a República era muito cuidadosa, né? No final do século XIX, começo do século XX, que a República era muito cuidadosa com as causas da educação, etc. e tal. O que acontece? Se criou essa instituição de ensino que é o grupo escolar, e ela funcionou durante 70, 80 anos em alguns lugares. Em Pederneiras, por exemplo, que é uma cidade aqui perto, uma cidade pequenininha aqui perto, onde eu nasci, tem um grande grupo escolar no centro da cidade. Era onde a elite urbana estudava, obviamente, porque depois você tinha as escolas rurais que cercavam esse grupo escolar, né? Agora, o acervo desses grupos escolares continuam nos prédios, onde eles... Né? Nós vamos falar sobre isso. Infelizmente, estamos chegando no final desse tá bloco. Certo. O senhor vai explicar sobre esse acervo nesses prédios, o motivo e a explicação em relação à sua pesquisa. Tá certo. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela, vgarnica@fc.unesp.br. Se quiser interagir conosco, também está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Se quiser rever os programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo. No bloco seguinte, você vai saber sobre esses acervos e o porquê desses prédios magníficos chamados Grupo Escolar. É um instante só, Ciência Sem Limites volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. Como você pode ver, o assunto deste programa é educação matemática, ou seja, a história da educação matemática. Ao nosso lado, para falar sobre esse assunto, está o pesquisador e professor Vicente Garnica, pertence ao Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Professor, no bloco anterior nós falamos sobre a magnitude dos prédios do grupo escolar e desses acervos. O que vocês pesquisam nos grupos em relação a esses acervos? Bom, em relação aos acervos, tem várias frentes de pesquisa, né? Porque o historiador cuida muito de acervo. O acervo escolar tem uma particularidade, né? Ele é muito difícil de ser formado, porque basicamente as pessoas jogam fora materiais de escola, né? As próprias escolas jogam fora os registros escolares, né? É muito comum aqui na região de Bauru, por exemplo, você ir procurar acervo escolar e eles terem sido dizimados. Eu acho que no Brasil inteiro é assim. Acho que no país inteiro é assim. Os acervos escolares, eles são sempre montados meio emergencialmente, né? É por isso que a gente tem um acervo. Esse é o outro acervo do qual eu vou falar para você daqui a pouco. Em relação aos grupos escolares, é o seguinte: como a escola se extinguiu, os prédios, eles passaram ao poder municipal. Então, o que funciona nos antigos prédios dos grupos escolares hoje em dia são escolas municipais.
E algumas escolas ainda têm acervos, os acervos mais antigos, que é o caso da Escola de Pederneiras, por exemplo. Então a gente fez uma parceria com a Prefeitura de Pederneiras, isso é uma das coisas que o meu grupo faz, né? De tal maneira que a escola permitiu que a gente tivesse acesso ao acervo, recuperasse totalmente o acervo. E o que tem nesses acervos? No acervo tem material de aluno, material de professor, registros de aula, tem registros, cadernetas de alunos. Provas. Agora, os meus alunos, por exemplo, que foram trabalhar lá, ficaram desesperados procurando os meus registros. Que queriam vistoriar a sua vida. Minha vida. Aí encontraram lá, de quando eu estudava no grupo escolar, né? Você tem aqueles livrões pretos, de capa preta, né? Então aqui lá tem o registro diário da escola, né? As visitas do inspetor, ou... Plano de aula? Plano de aula. Algumas coisas tem menos. Caderno, por exemplo, quase não tem, né? Mas esse registro de como é que era a vida naquele espaço. Comparativamente, da década de 50, 60, 70 para hoje, houve muita modificação comparado nesses acervos que vocês pesquisam? A educação no país sempre foi burocratizada, né? Então, quer dizer, os acervos são muito grandes, né? Quando eles existem, né? Eu acho que não, eu acho que a natureza dos acervos é a mesma. Você tem lá materiais, para quem registros escritos. Está nos vendo, possa perguntar, que tipo de curiosidade vocês descobriram, que despertou uma curiosidade comparativamente vasculhando esses acervos? Um exemplo, né? Curiosidade mesmo, eu acho que o acervo propriamente não, mas eu acho que essa iniciativa de ir até o grupo escolar e resgatar esse acervo, né, cuidar desse acervo para depois disponibilizar ele para a comunidade de pesquisa, gera coisas interessantes, porque a gente começou a perceber que não adiantava só a gente ir na escola e recuperar o acervo. Se a gente fizer só isso, isso não interessa para a escola, por exemplo. A secretaria não se interessa muito que a gente vá lá recuperar o que eles chamam de arquivo novo, arquivo morto. Né? Ela quer exatamente que, ao mexer no arquivo morto, a gente ajude eles a trabalharem com o arquivo vivo, o arquivo em processo da escola. E a gente poderia fazer isso. Uma outra coisa que a gente faz ao mexer no acervo é mexer com a criançada da escola. Né? Então isso causa um estranhamento porque nós somos professores de matemática, né? Que a gente volta àquele assunto do primeiro bloco. A gente, quando foi fazer o trabalho no grupo escolar, a gente queria envolver a criançada e os professores da criançada, molecadinha do ensino fundamental. E aí o que a gente resolveu fazer? Fazer projetos com a escola para mostrar para eles que a história não é essa coisa quadradinha que se aprende ou que está nos livros didáticos, etc. e tal, né? Quer dizer, a vida deles é histórica, né? A rua onde eles andam é histórica, a escola onde eles estudam, né, tem história, né? Então aí a gente começou a fazer esse trabalho com a criançada, né? E aí começam a surgir coisas interessantes, porque a gente trabalha muito com história oral também. Pedir para eles entrevistarem os próprios pais, os avós, os bisavós, sobre como é que era aquela escola no tempo em que esses pais, avós e bisavós estudaram, né? Então eles começam a fazer umas certas revoluções locais, né? Eles descobriram que tinha pipoqueiro na escola e que hoje em dia eles já não podem mais sair na calçada. E antigamente podia. Antigamente podia. Começa a descobrir, por exemplo, essa é a função da história, né? De mostrar que sempre existiu uniforme escolar, por exemplo, mas a função do uniforme escolar vai mudando com o tempo, né? Então isso é o trabalho com os acervos que permite que a gente tenha esse tipo de atividade, né? De mexer com escola, de tentar entender como é que a educação matemática ou a escola funcionava. Agora, estudar a história da educação matemática, de que maneira isso auxilia o futuro professor de matemática em termos de transmitir o ensino ou passar uma aprendizagem muito mais confortável para quem quer aprender matemática? Então, a gente particularmente não trabalha muito com ensino e aprendizagem de matemática, com práticas de ensino de matemática, né? Mas quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha em cursos de formação de professores. Então, por exemplo, uma das práticas que a gente tem tido no grupo, que é uma pesquisadora do grupo de Rio Claro que está mais fazendo isso recentemente, é tentar levar professores antigos em sala de aula ou pedir para os alunos irem entrevistar professores antigos
para ver como é que eram os processos educacionais da época em que eles estudavam e da época em que eles começaram a atuar como professores. Exatamente para estudar como é que são as mudanças que ocorrem na educação. Evolução. Isso é o modo de você colocar o aluno da licenciatura de matemática hoje, né, em contato com essas práticas históricas e com as legislações. E aí a coisa fica mais viva, né? Porque não é mais aquele estudo da legislação chapado, que você põe a legislação e estuda a legislação. Assim, é como é que a legislação era apropriada por esses professores e como é que ela efetivamente ia para a prática da escola, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz, que eu acho que tem bastante interesse. Uma outra coisa que a gente estuda em História da Educação Matemática é como é que os professores de matemática foram sendo formados no correr do tempo. Porque parece que é sempre assim, né? O professor vai para a faculdade, depois da faculdade ele vai para a escola. Mas no Brasil, a formação de professores é muito recente, né? O primeiro curso de licenciatura que a gente tem é de 1930, 1934, na verdade. Então é uma coisa muito recente. A gente não está falando da Europa, onde a universidade começou na Idade Média, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem 70, 80 anos, né, em que essa coisa funciona. Então, a gente precisa entender como é que esses professores foram sendo formados, ou como é que eles atuavam, né, na escola, numa época em que não existia uma formação específica para cursos superiores, por exemplo, né? E isso eu acho que ajuda a gente a entender e poder, ajuda a gente a interferir, de uma certa forma, nas políticas educacionais. A gente percebe muito claramente, estudando história da formação de professores de matemática no Brasil, que todos os processos de formação de professores sempre foram regidos pela carência e pela urgência. Isso aí fala-se em políticas públicas, né? Exatamente. De 1930 para cá, houve evolução em termos de aprendizagem do professor para com o aluno? Você vai responder isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto desta semana é História da Educação Matemática. O pesquisador e professor Vicente Garnica está ao nosso lado e fala sobre esse assunto. Professor, no bloco anterior nós terminamos dizendo: houve evolução da década de 30, que se começou o ensino de licenciatura no Brasil, para os dias de hoje. Que observação o senhor faz em termos de evolução, tanto para o docente quanto para o ensino e aprendizagem da matemática? Esse é um assunto sempre delicado, né? E polêmico. E polêmico, até porque sempre se acha, usualmente o pessoal fala por aí, mas antigamente o assunto... No meu tempo se fazia conta de cabeça, né? Exatamente, se fazia conta de cabeça. Hoje, se amarrar os dedos, ninguém faz conta. A educação é mais séria, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que... Uma das coisas que a gente aprende com história é isso, né? Nada sempre corre da desgraça para a felicidade, sabe? O movimento não é um movimento... Ou vice-versa. O movimento não é um movimento linear, né? Então, claro, você detecta progressos. Por exemplo, na escola você detecta hoje todo um movimento para análise de livros didáticos, o professor tem acesso a materiais, você tem a internet, o professor pode pesquisar, isso é uma fonte excelente para a sala de aula, né? Coisas que você não tinha antigamente. E antigamente você tinha algumas coisas que você não tem hoje. Então, quer dizer, a história mostra que a educação está sempre vinculada ao tempo e ao espaço em que ela acontece. Então, essas comparações, que se era ruim, se passou a se ficar melhor, tal, sempre são muito problemáticas em educação, né? O que a gente tem que entender é no tempo presente que eu atuo, né? Então, como é que são as circunstâncias que me são dadas e como é que essas circunstâncias foram engendradas, e aí a história ajuda a fazer isso, né? Como é que essas circunstâncias foram sendo criadas e desmanteladas para a coisa ser hoje. A história, no seu ponto de vista, para quem está nos vendo, teve alguma interferência em termos de desmistificar o ensino de matemática? Ou seja, aquele professor que transmite a matemática, mas tem aquele aluno que não entra a matemática de jeito nenhum na cabeça dele, e o maior problema que ele tem na escola é a matemática. Houve evolução nesse aspecto? Olha, tendencialmente, não. Né? A matemática é ainda um reduto bastante tradicional, bastante conservador, né? E essas práticas, né, que vão para a sala de aula de matemática também tendem a ser conservadoras, né? Mas isso não acontece só com a matemática. A gente está falando da matemática aqui porque é a minha área, né? Mas isso acontece com a história, com a geografia. Essas práticas escolares são tendencialmente conservadoras. Perfeito. O que a gente tem hoje em dia
mais acesso e mais possibilidades caso a gente queira testar. O que acontece é que existe uma certa zona de conforto, e essa zona de conforto para o professor e para o aluno é o que faz com que as coisas se mantenham tendencialmente conservadoras, né? E a gente não quer abrir mão das coisas nas quais a gente se sente mais confortável. E essas imagens ao fundo, vamos falar um pouco sobre o acervo que vocês têm aqui no campus de Bauru e sobre sua biblioteca particular também com relação à história. Esse tipo de imagem que a gente está vendo ao fundo, é esse tipo de material vocês também pesquisam? Coisas de 200 anos atrás, 300 anos? Coisa de 200, 300 anos atrás, com certeza, né? Essas são muito antigas, tem algumas aí muito antigas que não fazem parte do que a gente faz. Mas o que a gente tem é um acervo que está disponível, isso é uma parte da pesquisa. Esse acervo que está aqui na escola tem cerca de 2.000 volumes. Né? Lá em casa eu tenho mais uns 2.000, 3.000 volumes, mas aí são a minha biblioteca. Né? Esse acervo aqui é o acervo que eu montei e depois eu cedi para o grupo de pesquisa, e agora o grupo de pesquisa é que se preocupa em cuidar e aumentar esse acervo. O que esse acervo tem? Tem basicamente livros antigos de matemática, que são muito descartados. Né? Então a gente tem livro desde o século XVIII, alguns do século XVII, mas muito poucos. Né? Então livros de 1700 e pouco até 1900. Mas livros de matemática? De matemática. Só matemática? Só matemática ou às vezes ciências de referência, por exemplo, de educação, sempre materiais originais. A gente não trabalha, nesse acervo a gente não trabalha com xerox, essas coisas. Né? Então, o que a gente faz? A gente cuida desse acervo, aumenta esse acervo e disponibiliza esse acervo para pesquisadores. O que tem nesse acervo? Tem, então, os livros, tem livros de referência, tem teses, dissertações, etc. e tal, documentos assim, manuscritos, né? E que vão gerar pesquisa, e como é que vocês conseguem esses livros? Escolas que doam? Existem doações, mas muito poucas, infelizmente, muito poucas doações, em livreiros internacionais, porque a gente tem que lembrar que até o século XIX, até a família real vir para o Brasil, em 1808, não se produzia livro no Brasil. Então, e se ensinava matemática, se produzia matemática no século XVIII, século XVII, século XVI. Né? Então, de onde vêm esses livros? Basicamente são livros estrangeiros. Né? A nossa matriz de livros didáticos, por exemplo, é uma matriz francesa. Então, a gente tem muito livro francês, que eram usados nos cursos de engenharia, que são muito antigos no Brasil. Né? E a gente cuidou de criar esse acervo, manter esse acervo e divulgar esse acervo. E uma coisa interessante que a gente tem feito, falar antes que o tempo da gente termine, é traduzir alguns materiais desse acervo. Então a gente Por quê, professor? Porque a gente tem muitas obras raras aí que primeiro que o público não tem acesso porque elas são raras, são difíceis de encontrar. E outras que, mesmo que a gente disponibilizasse pela internet, elas seriam difíceis de ter acesso porque elas vêm numa linguagem um pouco mais rebuscada, num francês muito antigo ou em outras línguas, né? Então a gente tem tomado cuidado de traduzir materiais que a gente acha fundamentais e que são inéditos ainda no mercado brasileiro. Então, livros de matemática, livros de autores de matemática do século XVIII, traduzimos recentemente um livro do Lewis Carroll, o do Alice no País das Maravilhas, que mexia muito com matemática. Estamos traduzindo agora uma aritmética elementar do Peirce. Então, a gente tem feito esse trabalho. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. O que eu não questionei, não perguntei, que o senhor queira deixar para que as pessoas tomem conhecimento que eu não perguntei? Eu sou muito falastrão, eu ficaria falando o tempo todo então, aí, mas eu acho que basicamente é isso aí. Eu acho que é divulgar o grupo, dizer que o grupo está aberto, o acervo está aberto, mesmo para a comunidade, caso se interesse, né, para visitar aqui o acervo. Essa é a pesquisa que a gente faz e no site do grupo a gente tem todos os trabalhos de mestrado, doutorado que... O site está aparecendo aí no vídeo, www.goem.org, é isso? Isso. E no site, pessoas da comunidade que queiram interagir com vocês, outros professores? Tem lá o e-mail de contato, quiser conhecer o acervo, ver um livro do século XVII, ver um livro do século XVIII na mão, pode vir aqui que a gente mostra. Né? Se alguém está estudando isso aqui e quiser um apoio nosso, pode vir aqui. E o grupo recebe verbas de fomento, professor? Muito pouco ainda. Alguns editais do CNPq,
Eu sou um bolsista de produtividade e pesquisa, então eu tenho uma verba para gerenciar isso aí. Rapidamente, onde é que vocês querem chegar com resultados, ou seja, com essas pesquisas? O que vocês querem A gente descobrir? quer entender como é que é esse movimento histórico, né, de constituição da cultura matemática escolar e talvez atuar em curso de licenciatura a partir dessa curso de formação de professores, né, a partir dessa historiografia que a gente constrói e, se puder, se a gente conseguir, atuar também nas políticas públicas para o ensino de matemática. Parabéns, sucesso, professor. Obrigado. Para você contactar o pesquisador, o e-mail aparece aí no seu vídeo, vgarnica@fc.unesp.br. Se quiser interagir conosco, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para rever os programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto. Esperamos por você.